Olá, pessoal! Como vocês estão, meus queridos? Hoje eu estou aqui novamente numa quarta-feira, que é o nosso dia de encontro, e é um dia que eu amo maravilhosamente, que é a quarta-feira, que é o dia que nós temos aqui esse nosso crochê, esse nosso tricô, essa nossa resenha, essa coisa da gente falar com os nossos botões, enfim, para nós trazermos essas reflexões à baila. E as reflexões que eu trago são sempre reflexões ligadas a alguma situação, alguma condição, algo que eu tenha vivido na própria pele, né? Então, hoje é a última quarta-feira do mês de julho e hoje é um dia muito especial assim para mim, pessoalmente, porque o meu irmão ele acabou de passar por uma cirurgia e agora, antes de entrar, eu recebi uma ligação dele e da minha cunhada que ele já está em casa, já está em plena recuperação, ele é muito forte mesmo, ele é muito, assim, duro na queda, né? Isso é uma coisa muito boa, isso é uma coisa que ajuda muito também nessa recuperação, né? E aconteceu, assim, uma coisa bem legal. Eu quero trazer para vocês, assim, hoje, é, uma coisa que tudo que você vai fazer para que você tenha um centro, para que você tenha uma conexão, para que você tenha, assim, um fundamento em princípios. Que você não faça por impulso, que você não faça para ficar bonito, na foto, para que você não faça para se, como dizia meu pai, para se aparecer, né? É uma coisa que você faça realmente porque aquilo é uma verdade, porque aquilo está relacionado à tua essência, que você faça porque aquilo realmente está relacionado com você e aos teus princípios. Por quê? Porque tudo que a gente vai fazer, que tenha alguma moda, que tenha alguma tendência, que tenha alguma coisa assim que é temporária, que é passageira, nós podemos pensar assim, olha, isso é uma coisa que vai passar, isso é uma coisa que vão esquecer, isso é uma coisa que não vai fazer sentido, que não vai ter coerência, que não vai ter significado daqui a 2 meses, daqui a 1 ano, daqui a 30 anos. Então, quando você vai fazer qualquer coisa que seja, que aquilo tenha realmente um significado, que aquilo tenha um valor, porque existe uma diferença muito grande entre preço e valor. Preço, ele tá relacionado, ele significa uma coisa que você vai comprar, vender ou trocar. Agora, valor não. Valor é algo que você não negocia. Então, é sobre isso que eu quero falar hoje. É sobre princípios. Quaisquer decisões devem ser baseadas em princípios. E quando nós vamos falar em princípios ou valores ou a tua integridade, a tua dignidade, a tua identidade. Então é uma coisa assim que realmente tem que fazer sentido para você e você não pode entregar, você não pode abrir mão, você não pode dar aquele sorrisinho e deixar de ser você, né? Então, como eu estava dizendo, né? O meu irmão ele passou por essa cirurgia e eu sou muito grata por isso e que agora ele vai ficar completamente bem. É uma cirurgia simples, né? Retirada de vesícula e eu digo que é o meu irmãozinho. Inclusive eu já trouxe o meu irmãozinho aqui para fazer uma entrevista. Eu só não consegui trazer ainda a minha irmãzinha, né? Que eu sou a bebê dos 3, apesar de ser a mais velha, né? O meu irmão já veio aqui um dia, num sábado, para dar uma entrevista. E é uma coisa assim que quando a gente tem essa preocupação familiar, é uma coisa que é uma dor que a gente tem, né? E hoje eu estou fazendo esse programa, estou dedicando a ele, estou fazendo em homenagem ao Kleber,
né? Ontem a minha cunhada, ela descia toda hora lá no centro cirúrgico para saber se já tinha novidade, porque demorou muito para ele voltar e ela começou a ficar muito preocupada. E lá no centro cirúrgico estavam só as iniciais, né? CVH. E aí ela voltava e dizia: olha, ele não está liberado ainda. E ela começou a ficar muito preocupada. E depois o que a gente descobriu? A gente descobriu que demorou para ele entrar na cirurgia e demorou para ele voltar por causa da saturação dele, que estava um pouco abaixo. E a saturação, ela tem muito a ver com essa coisa de você estar com uma ansiedade, né? E a gente tem uma ansiedade para nos livrarmos daquela situação, daquele problema, daquele enrosco, daquele BO. Então é normal acontecer isso, né? Mas foi uma coisa assim bem legal. Graças a Deus ele já foi para casa. Eles estavam num bate-papo. Eu nem sabia que dava para fazer bate-papo em grupo, né? E estávamos no grupo lá dos irmãos, né? E aí eu precisei sair porque eu já ia vir para cá e nós estávamos falando a respeito dos princípios. Por que nós vamos nos fundamentar em princípios? Porque no princípio, ainda que você erre, lá na frente, aquele teu erro, ele não vai te trazer assim para você ficar com remorso. Ele não vai te trazer isso. Ele vai te trazer uma lição. Porque a lição baseada nos erros é uma lição muito importante. É uma lição muito significativa. É uma coisa assim que você vai falar: olha, que é isso? Eu aprendi, eu honro este erro que eu tive, porque foi baseado no valor, porque foi baseado na tua identidade. Então, o Stephen Covey, naquela obra que eu já trouxe 1 milhão de vezes aqui, hoje é o meu programa número 93. E nestes 93 capítulos, nestas 93 lições que nós tivemos aqui, a gente pode dizer que eu já falei inúmeras vezes do Covey, e o Covey ele diz assim: olha, cuidado. Se você for fazer qualquer coisa que você for baseado no princípio, você vai errar menos. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, assim, ó, para nós não nos prendermos e não nos perdermos pelo caminho. E se a gente for se perder pelo caminho, tem duas situações que a gente não pode nunca, jamais voltar. Então, não se dê ao luxo de voltar, para um lugar onde você foi rejeitado. Então, se você foi rejeitado e se você precisou se espremer, se você precisou se apertar, se você precisou abrir mão da sua essência, da tua identidade, de quem você é, para você poder caber, não volte naquele lugar. Aquela porta foi fechada, não tente abri-la novamente. Porque para você abrir aquilo, o que vai acontecer? Aquela energia, aquela situação, aquele fantasma, ele vai voltar também com aquela porta que você teimou em abrir. Então, esta é a primeira situação. A segunda situação é qualquer lugar que te leve novamente para a tua fraqueza. Então, o que é a nossa fraqueza? A nossa fraqueza é aquele nosso calcanhar de Aquiles. É aquilo que nós temos que é o nosso defeito, que é o nosso vício, que é a nossa, talvez, assim, nós ficarmos presos em algo que nós não queremos abrir mão. Então, se existe qualquer amizade, se existe qualquer ambiente, se existe qualquer hábito que não é hábito, que é vício, que vai fazer com que você caia, que vai fazer com que você erre, que vai fazer com que você perca, então não perca. Não perca. Você precisa saber que
Qualquer pessoa no mundo pode duvidar de você. Qualquer pessoa no mundo pode não aceitar ou não entender que você é merecedor, que você tem valor, que você tem aquele mérito. Mas qualquer pessoa pode duvidar. Mas se esta pessoa for você, então não faça isso. Não deixe isso acontecer. Então, por isso, você não tem o direito de fazer isso com você. No curso de administração, eu já contei para vocês aqui inúmeras vezes, né? Eu sou professora do ensino superior na área de negócios, mormente para a administração, mormente para a liderança, para autoconhecimento, comportamento humano nas organizações. Então, assim, qualquer pessoa pode duvidar. Se você duvidou, é aí que está o teu erro. Você precisa botar fé. E esta fé é a certeza, é aquela condição assim, olha, eu estou em dúvida. Olha, eu estou com medo. Então, vai com dúvida. Vai com medo mesmo, porque esta coragem, este apoio, este suporte que você está dando para si, é isso que vai te levar para que você possa atingir os seus objetivos. Então, eu vou lembrar vocês uma coisa que aconteceu. Esses dias eu vim aqui e contei para vocês de um professor que eu estava contratando, um professor doutor. Nossa, meu Deus, foi difícil. Eu fui à diretoria, precisou ter a autorização da reitoria para a sua contratação. Eu saí daqui há umas 3 semanas e eu fui encontrar com o professor ali numa cafeteria para a gente poder alinhar direitinho os documentos para ele levar. Tava tudo certo, gente. Tava tudo ótimo, tudo perfeito. Aí, quando foi na quinta, eu mandei, professor, o senhor fez o agendamento para levar os documentos? Aí, do outro lado, cri, 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 o grilinho. Aí eu falei, oh. Quando um aluno vem dizer para mim, e a frase dele começa com então, quando eu envio uma mensagem para alguém e do outro lado bateu e não veio uma resposta, aí eu já sei. Coloque suas barbas de molho. Fique alerta. Como dizia a filósofa, doutora em ciências naturais, Dona Ivone Ramos Hernandes, vulgo minha mãe, ela dizia, tem boi na linha. Ha! Gente, vocês não acreditam. Aí passou a quinta, passou a sexta, final de semana, cri, cri, cri. Quando foi na segunda, mandei de novo. E aí, professor, eu preciso de uma posição. Aí veio a resposta. Então, sabe aquele então dos alunos? Veio essa resposta. Então, sabe o que é? É que eu recebi um convite e eu ganhei uma bolsa integral para fazer o pós-doutorado em Nova York. Então, queridos, sabe o que aconteceu? Morreu. Acabou. E aí, eu estou às vésperas de iniciar as aulas. Eu estou às vésperas de entregar todos os meus horários para as minhas turmas e para as minhas diretorias locais. E cadê? Eu não tenho isso. Então, isso daí me fez ficar, nossa, meu Deus, que é isso? Eu fiquei muito indignada. A palavra é indignada. Por quê? Porque nós precisamos jogar limpo. A gente precisa ter transparência, clareza. Por quê? Porque a dor de barriga, queridos, nunca dá uma só vez. A dor de barriga, ela dá o tempo todo. E a gente não está preparado para isso. Então, se você jogar limpo em qualquer situação, você entra e sai de boas. E isso não vai te trazer nenhum tipo de dor,
de conflito, de inimizade. Então, eu fiquei muito chateada mesmo com o professor. Professor, não faz isso comigo, não. Por quê? Porque eu mato ou morro pelas minhas causas, pelos meus amigos. Quem me conhece sabe da minha lealdade. A minha lealdade, ela é canina. Mas, se tem uma coisa que eu não gosto, que eu fico triste e que demora para passar, quando alguém não joga limpo comigo, porque eu falo, puxa vida, por quê? Eu fiz um investimento, eu fiz uma dedicação, eu fiz um amor, porque os meus afetos, eles realmente fazem parte da minha vida pessoal ou profissional. Por quê? Eu não sei desligar o botãozinho. Opa, aqui saiu a Silvia professora. Opa, aqui entrou a Silvia que trabalha na Vibe Mundial às quartas-feiras. Opa, aqui agora é a Silvia palestrante. Oh, agora é caras e bocas. Vamos tirar foto, vamos fazer filme. Eu sou sempre a mesma pessoa. E eu sou sempre... Desculpem, queridos, mas eu sou um bicho. Eu sou uma força da natureza. E eu tento, na maioria das vezes, me segurar. Eu tento não agir por impulso. E eu não ajo por impulso, porque essa minha característica também do meu intelecto, ela é assim, muito certeira. E realmente acontece comigo que eu vou agora agir com estratégia, eu vou agir com princípios, eu vou agir com ética, com lei, e eu vou conseguir. Na próxima terça-feira, dia 4 de agosto, é o início das aulas, e eu dou a minha palavra de honra. Palavra de Silvia. Vai estar tudo bem. E, muito provavelmente, entre hoje e amanhã, já estará tudo bem. Amanhã eu farei uma palestra para todos os alunos ingressantes do Campus Norte e depois de amanhã, sexta-feira, para todos os ingressantes do Campus Tatu. Então eu vou dar as boas-vindas para todos do meu curso, Administração, e para todos os outros cursos também. Por quê? Porque eu vou trazer essa semente para eles da importância que tem você estudar, você ter uma fundamentação, você não ficar preso só na ponta do iceberg, naquela coisa superficial do ai, é isso aí, que lindo, beleza. Não, gente, a gente precisa ter fundamentação. A gente precisa entender o porquê das coisas. A gente precisa entender aqueles 3 princípios que eu sempre digo para vocês, que são missão 1, visão 2, valores 3. Então, missão. Missão é a razão das coisas. E na missão eu descubro quem eu sou. 2, visão. Na visão, eu vou entender o que eu penso, o que eu enxergo, como eu vejo o mundo, as pessoas, as relações, o futuro, a vida. Então, eu jamais vou te colocar numa fria. Eu jamais vou te expor para que eu me saia como bonitinha, que eu acho isso ridículo. Eu acho isso feio. Jamais eu vou fazer isso. Então, eu sempre vou jogar limpo. E com isso, eu vou lançar uma coisa que nós denominamos em administração de imagem e de autoimagem. O que o mundo pensa sobre mim, o que eu penso sobre mim. E por último, os valores. E os valores, eles são, queridos, vou falar bem baixo, inegociáveis. Eu não negocio valores, eu não negocio princípios.
Quem me conhece sabe, eu prefiro perder. E só eu sei o que eu já perdi, o que eu já abri mão, mas com classe, com galhardia. Por quê? Porque eu sei quem eu sou. Independente de elogios, de críticas, de pessoas que vão me perseguir, independente de qualquer coisa, eu sei quem eu sou. Eu sei de onde eu venho e eu sei para onde eu vou. Então, o que eu quero trazer aqui é que nós não precisamos nos tornar reféns daquilo que as pessoas pensam sobre mim. Por quê? Porque eu sei quem eu sou. E eu tenho relações que são muito longevas, que são de longo prazo. Relações que são de verdade. E a minha vida não é uma vida de plástico. A minha vida é uma vida de verdade. E eu sou uma pessoa que eu até rio dos meus erros, dos meus defeitos, e eu não preciso ficar escondendo o lixo embaixo do tapete. E quando eu trago para vocês aqui essas reflexões, eu queria muito que nós pudéssemos viver sem máscaras. Eu queria muito que nós pudéssemos viver uma vida de verdade. E eu sonho com este dia, que é uma utopia, em que nós poderemos ser quem somos de verdade, sem precisarmos nos esconder, sem precisarmos nos encolher para merecermos um lugar ao sol. Porque todos nós temos este direito. Todos nós temos isso. E este direito, ele veio do verbo, do princípio, do Criador. Então, nós temos esta fagulha dentro de nós e nós não podemos abrir mão de quem somos, nem para podermos dar vazão às posses, dar vazão ao status, dar vazão à beleza física. Acreditem em mim, já fui muito jovem, já fui linda, maravilhosa, mas esta beleza que vem de fora, ela acaba, ela derrete. O que fica é só a verdade. Então, se a gente ficar preocupado com status, bens materiais, trabalho, família, cônjuge, no ego trip do meu umbigo, a gente vai estar se perdendo. E eu quero dizer para vocês, sejam de verdade. Abram mão de ser de plástico. Abram mão de viver só na superfície. Porque tudo que é superfície se rompe, derrete e, se espalha. Porque nós seremos do pó ao pó, da terra à terra e da cinza às cinzas. O que vai sobrar é o que é eterno, que é o que nós somos. Somos almas vivendo uma vida terrestre, humana, concreta e material. Meus queridos, desculpem se eu hoje precisei pegar muito pesado, mas eu ainda estou bastante indignada. Mas vai passar, porque tudo passa e eu sei, mais do que ninguém, superar as minhas adversidades. Eu queria dizer para vocês hoje, é o aniversário do Jean. Parabéns, Jean. Eu pensava que era 5.1, já são 5.2. E olha, com essa carinha de 3.5, né? Parabéns, Jean. Deus abençoe muito a sua vida. E muito obrigada pela parceria. Queridos, muita gratidão por estarem aqui comigo. Muita gratidão por me conectarem com vocês nas suas vidas no @silviahelena.rh, no Silvia Helena Hernandes e no 992142618. Sejam felizes, se puderem,
Gratidão. Parabéns, Jean. Beijos a todos.